Graça e paz a todos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e hoje estaremos ministrando a terceira aula da série Pecado e Pecados. Venha conosco. Desde já eu peço a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Então, voltamos aqui ao nosso assunto sobre o pecado, a queda do homem. Hoje o nosso assunto ainda nós estamos dentro da temática da parte do pecado. Nós estamos falando ainda do pecado no singular. E na semana passada, nós ministramos a nossa aula. Se você perdeu, eu vou deixar aqui nos cards um link para você poder estar tendo acesso às outras aulas. E na aula passada falei sobre a incredulidade, sobre a desobediência e sobre a rebelião. Porém, uma coisa que eu gostaria de deixar destacado também é a questão do livre-arbítrio. Afinal, temos ou não temos livre-arbítrio? Com certeza, nos dias de hoje, não. Calma lá, não vamos se precipitar. Eu quero mostrar uma abordagem a respeito do livre-arbítrio. Não que você não tenha livre-arbítrio hoje. É isso que nós vamos descobrir nesta aula. A primeira coisa que eu quero destacar, antes de vocês querem sair do vídeo, não saia, fica mais um pouquinho. Porque hoje nós temos um livre-arbítrio, mas não é um livre-arbítrio original. Originalmente havia um livre-arbítrio. Vamos recapitular aqui algumas coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, a Bíblia fala que havia um propósito em Deus criar o homem. Deus criou o homem com um propósito de que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Ou seja, ali tinha um propósito estabelecido. Antes de haver o pecado, antes de Deus colocar o homem no mundo, Deus tem um propósito. E o propósito é que o homem fosse a sua imagem e semelhança. A imagem, ela se refere ao domínio. Imagem refere-se a domínio, a autoridade. E nesse domínio e autoridade podemos também colocar atitude. Atitude referente à sua liderança, à sua autoridade sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo, Adão teria ali essa liberdade de domínio. E a outra questão é que o homem também tinha que ser a imagem e agora também a semelhança. Ser semelhante a Deus é o mesmo que dizer agir como Deus. Não que neste aspecto ele seria como Deus em poder, em plenitude, não, porque somente há um Deus, Somente Deus é o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, aquele que é verdadeiramente livre. Então, mas tinha como ser semelhante. Ou seja, ser semelhante era ter o caráter, era ter a sua conduta, o seu comportamento semelhante ao do nosso Deus. Amém? A primeira coisa que a gente deve lembrar o que não é o livre-arbítrio. Então, neste caso, o livre-arbítrio não é fazer tudo o que você quer. Muitos colocam aí que livre-arbítrio vai fazer tudo o que você quer. O livre-arbítrio não tem a ver com fazer o que você quer livremente, da maneira que você bem entender. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, da Bíblia, da palavra de Deus, mesmo que a palavra livre-arbítrio não esteja na palavra, não esteja na Bíblia, nós entendemos a questão daquilo que Deus disse, Deus deixou escrito, que o homem deveria ter uma ação livre para poder decidir a quem deveria servir, ok? Então, nesse propósito, lembra aqui, propósito do homem ser a imagem e semelhança, ou seja, ser filhos de Deus conforme Deus, ok? Então, conforme a forma de Deus, conformado, formado. Então aqui, o que é livre-arbítrio segundo aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus no início? Nós estamos falando de um Adão que não tinha pendência nem para o
mal, nem para um lado nem para o outro. Ele estava numa posição de equilíbrio, ele não tinha dificuldade alguma. Então, livre-arbítrio é fazer tudo livremente dentro de um propósito estabelecido. Tudo tem um propósito. Um animal selvático, ele lá na selva, ele é livre na selva. Se você pega o animal e tira ele do seu habitat natural, ele já não é livre, né? Então, um peixe só é livre se ele estiver submerso à água. Se você tira o peixe de fora da água, ele já não é livre, porque ele está fora do seu habitat natural. Então, um cachorrinho doméstico, ele também é livre nos âmbitos, né, em que o seu dono coloca. Isso é liberdade condicional. O homem, desde o princípio, ele tem liberdade condicionada. O único que poderia resolver, né, essa questão de liberdade era o próprio Adão. Aqui, livre escolha é tomar atitudes, né, ter atitudes livres dentro daquele contexto. Qual foi o contexto? Lá no capítulo 2, Deus dá uma ordem para Adão. Adão, de todas as árvores que estão no meio do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui está a condição. Era uma liberdade condicionada. Ele poderia comer das outras árvores livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Então, qual era o propósito de Deus? Para que o homem fosse livre de fato, ele teria que ter ações, né, atitudes que o próprio Deus teria. Essa é a ideia da origem, né, do propósito do livre-arbítrio no princípio. Então, como estava dizendo, um livre-arbítrio condicional, onde tem uma livre escolha. E lembramos que atitude, eu queria destacar duas coisas aqui: atitude e comportamento. A atitude, ela fala de algo interior, que é aquilo que nós estamos tratando. Nós estamos falando do pecado do homem dentro, ok? O pecado do homem que surge dentro dele por causa da incredulidade, né, da desobediência e da rebelião, algo interno. Porém, para a gente explicar como seria o livre-arbítrio da maneira que Deus planejou, seria da seguinte forma: uma atitude de Adão dentro do seu coração o levaria, né, a comer da árvore tanto da vida ou da morte. Adão comeu da morte, e uma atitude errada produz um comportamento errado. Qual foi a atitude errada? A atitude errada foi desconfiar de Deus, desacreditar da palavra de Deus e agir, tomar uma atitude que correspondesse a essa incredulidade, que foi aquilo que nós concluímos como rebelião, ok? Então, uma fé correta, né, que Adão deveria ter, era crédito, dar crédito à palavra de Deus. Essa é a fé que nós pregamos, que todo servo de Deus deve ter, a fé correta, a fé que busca cada um de nós nos amoldarmos, estarmos conforme a imagem de Jesus, a imagem do Cristo, daquele que é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então olha bem aqui, comportamento é aquilo que vem na sequência. Primeiramente, ele tem uma atitude. Ele tinha esse poder, ele tinha essa liberdade de tomar, de decidir, ok? Esta era a liberdade, ele tinha essa liberdade, sem interferência alguma. Porém, por causa da sua queda, agora ele provocou um comportamento externo, que foi a rebelião. Rebelião foi um ato externo, né? Foi melhor dizendo, gerou um comportamento externo, que foi comer, né? Então esse comportamento externo é o que foi resultado da sua incredulidade, ok? Essa rebelião gerada no coração leva ele a ter um comportamento
comportamento inadequado a receber os nossos vídeos. Amém? Glória a Deus e até a próxima.